Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de A Dona. Ivana acorda e está em seu quarto. Quando Rodrigo chega já pondo a mão em sua boca, ela se assusta e grita um pouco. Ele então exige que ela fique calada. Ele vai soltando então o rosto dela aos poucos e ele diz que precisa da ajuda dela para poder fugir com Valentina. Ela quer saber como foi que ele conseguiu chegar lá à luz do dia e sorrir. E diz que o vilão é genial, porque todo mundo está procurando por ele e ele está lá dentro da casa da dona. Rodrigo é curto e grosso e direto, e diz que precisa do passaporte da prima dela, da Valentina, para poder fugir. Ivana, de prontidão, diz que vai dar a ele tudo o que ele pedir. Então, ela vai até o guarda-roupa e entrega a Rodrigo o documento. Ela também exige dinheiro dele como favor. Ivana diz que precisa ir embora e precisa de dinheiro e todo mundo sabe que ele está cheio do dinheiro e do ouro. Rodrigo pergunta o porquê. Por que ela vai embora? Pois agora ele está deixando o caminho livre de José Miguel para ela. Ela diz que ela tem que ir embora de imediato. Daí, Rodrigo diz que ele poderia ter matado José Miguel, mas não fez isso para deixá-lo vivo para ela. Ivana diz que agora ela tem um outro probleminha. Então ela não completa a frase, porque Rodrigo diz: eu sei, Ivaninha, você tem muitos problemas e um deles é não estar grávida. 2. Você matou o tal do Oscar. 3. Acabou com a Benita. E que eu sei, você seria capaz de matar até a própria Valentina se eu permitisse. Ivana diz a Rodrigo que ele é a pessoa menos indicada para julgar ela. Rodrigo diz que não está julgando ela não, apenas está contando as façanhas dela. E diz que ela é como ele, que toma o que quer, custe o que custar a qualquer custo. Então ela pergunta se ele vai ajudar ela. E é claro então que Rodrigo, acariciando o rosto dela, diz talvez. Ivana diz que deu vontade nela, que eles possam se divertir um pouco antes dele ir. E os dois começam então a acasalar ali mesmo no quarto de Valentina. Daí, Ivana, enquanto abraça Rodrigo, pensa: agora sim, eu tenho certeza de que vou engravidar. Por sorte ou por azar, Maria da Luz passa ali e escuta os dois acasalando e se assusta. Isabel fala com o padre pelo telefone e agradece a ele todo o apoio que ela tem tido sobre então o caso de Valentina. Maria da Luz desce as escadas correndo e bate então em Gabi, que está tomando uma bebida quente, e pergunta se ela se machucou. Daí, Maria da Luz diz que com tanto desespero que ela tá, poderiam jogar água fervendo nela que ela não sentiria. Gabi quer saber qual o desespero de Maria da Luz. Daí, Maria da Luz conta que o Rodrigo está lá em cima no quarto de Valentina. Isabel chega bem a tempo e diz que não pode ser, porque a casa está totalmente vigiada. Maria da Luz garante que Rodrigo está lá em cima sim e está no quarto da dona Valentina. Gabi quer ir lá em cima para confirmar. Daí, Maria da Luz diz que não, pois é perigoso. Isabel acha melhor chamar o Sabino, pois ele está então responsável pela segurança da casa também, e ir sozinha até lá em cima é bem perigoso. Daí elas correm para chamar então os homens de segurança e irem então atrás de Sabino. Henriqueta fofoca com Leonor, que viu com clareza que o representante de Rodrigo levava os bilhetes de voo de Rodrigo e Valentina para que os dois fujam juntos. Leonor chama o povo de fofoqueiros. Henriqueta diz que para ela é fácil averiguar tudo se é verdade ou não, pois a secretária do marido dela é prima de uma pessoa que trabalha na agência. Daí, quando ela então se compromete em ir atrás para saber se essa informação é verdade ou não, ela teme que Moisés descubra que ela está investigando isso, ainda mais agora que Moisés quer se separar dela. Leonor diz que se Rodrigo e Valentina sumir, acabariam então com seus problemas de uma vez. E ela não sabe mais para quem ela mais torce, se teme em sua vida, se é seu filho encontrar com Valentina novamente ou se é o filho dela liquidar de vez o Rodrigo.
Henriqueta se assusta então com as palavras de Leonor. Sabino pede que dê então alarme de segurança para que saibam que todos estão em perigo e chama Rodrigo de monstro. Eles se movimentam para cercar a fazenda e tentar pegar então o Rodrigo de vez e assim eles puderem então achar a Valentina que foi sequestrada por ele. José Miguel chega à fazenda, ele já chega armado, né? E é informado que Rodrigo está no andar de cima lá no quarto de Valentina. Então, José Miguel sobe armado. Maria da Luz fica com um dos homens de confiança até que Sabino e Ernesto descobrem que foi José Miguel que chegou e que correu para o andar de cima. Eles correm para poder acompanhar e talvez até evitar uma tragédia. José Miguel sobe no andar de cima e ao entrar no quarto não tem mais ninguém por lá. O delegado está em busca do Dr. Mendonça e exige ao empregado de confiança do homem que ele se apresente à delegacia. Dr. Ernesto e Sabino descobrem por José Miguel que Rodrigo fugiu. Jesus pede ao padre o cavalinho emprestado. O padre empresta e Teresa pede ao padre que ele guarde suas bolsas da escola para que ninguém roube. Antes de ir, Jesus pede ao padre a bênção. Isabel entra aos berros na casa por Ivana. Gabi tenta acalmar ela. José Miguel desce as escadas e informa a todos que Rodrigo fugiu. Isabel se desespera que Rodrigo tenha levado Ivana junto com ele, assim como fez com a Valentina. Vendo todo o pânico ali, Maria da Luz pede que Dona Isabel fique calma, pois Ivana e Rodrigo se dão muito bem. Todos se espantam então com essa informação e José Miguel questiona o que ela quer dizer com isso. Daí, Maria da Luz diz que o Rodrigo não estava sozinho no quarto da patroa e estava com a Ivana. Nesse momento, Ivana chega e escuta tudo. José Miguel então pergunta se ela tem certeza. Daí, Ivana entra em ação e diz que ela não imaginou isso e que ela esteve sim no quarto com o Rodrigo. Ivana quase desmaia então com a revelação. E Isabel fica em total choque. Enquanto isso, todos estão procurando por Rodrigo. Sabino e Dr. Ernesto não têm notícias e eles então agradecem a Deus por José Miguel estar bem com vida e Rodrigo não ter feito nenhum mal a ele. Lá na fazenda, José Miguel grita com Ivana que não é verdade. Daí, Ivana grita mais alto e diz que sabe que dói a ele, mas é verdade. A Valentina concordou em ir viver em outro país com o Rodrigo. Isabel diz que Ivana não era para ter dado os passaportes de Valentina a Rodrigo, pois Rodrigo poderia estar mentindo. Ivana diz que ela não tinha o que fazer, pois foi a decisão de sua prima de ir embora com o Rodrigo e que foi ordens de Valentina. E que ele disse que Valentina, quando chegasse ao aeroporto, iria ligar e confirmar tudo. Daí, Gabi tem a ideia genial de perguntar a Maria da Luz se foi isso que ela ouviu atrás da porta. Maria da Luz diz que não é verdade não. O que ela ouviu foi gemidos e ruídos. E ouviu claramente quando Rodrigo disse que a Ivana, como chamava Benita Ivanita, que Ivaninha estava mais atacada do que nunca. Ivana se apavora em ser desmascarada. Ivana chama Maria da Luz de mentirosa e que ela não podia então se defender de Rodrigo, pois ele tinha uma arma apontada em sua cabeça. José Miguel grita com Ivana que não é verdade, que a Valentina fugiu com o Rodrigo. Daí Ivana grita e diz que sabe que dói a ele saber disso, mas é verdade. A Valentina concordou em ir viver em outro país com o Rodrigo. Isabel diz que Ivana não era para ter dado o passaporte de Valentina a Rodrigo. Ivana diz que ela não tinha o que fazer, pois foi decisão de sua prima de ir embora com outro homem, no caso Rodrigo, e que foi ordem de Valentina dar então a Rodrigo o passaporte, e que ele disse que Valentina, quando chegasse ao aeroporto, iria ligar e confirmar tudo, de que ela está tudo bem. Daí, Gabriela tem a ideia genial de perguntar a Maria da Luz se foi realmente isso que ela escutou atrás da porta.
Maria da Luz disse que na verdade não foi não. O que ela ouviu foi gemidos e ruídos, e ouviu claramente quando Rodrigo disse que a Ivaninha, como chamava Benita, que a Ivaninha estava mais atacada do que nunca, se referindo a ela aos dois estarem fazendo safadeza. Ivana se apavora em ser desmascarada. Daí José Miguel pede que Ivana chegue de mentiras, pare de mentiras. Ivana chama então Maria da Luz de mentirosa e que ela não poderia se defender porque o Rodrigo estava com uma arma em sua cabeça e que se ela não obedecesse, ele então iria atirar nela. José Miguel exige que Ivana chegue de mentiras e que diga o que Rodrigo realmente falou. Quando eles iriam então viajar, a que horas iriam viajar ou para onde. Ivana diz que ele não disse nada e que apenas disse a ela que ele é o homem mais feliz do mundo porque Valentina e ele. Daí José Miguel grita para ela chegar de mentira. Pare com isso, pois eu sei que não é verdade, fala então o José Miguel totalmente revoltado com a Ivana. Isabel pede que José Miguel se controle e que se lembre de que Ivana está grávida de um filho dele e que ela não pode ter tantas emoções tão fortes assim, já basta o que está acontecendo com Valentina. José Miguel pede desculpas então a Dona Isabel e que entenda, mas Ivana mente tanto que a cada dia ele acredita menos nela. Ivana então manda que José Miguel não desconte nela a frustração dele e pergunta a José Miguel quando é que ele vai se convencer de que Valentina não parece ser o que é. E que ela está vivendo bem ao lado de Rodrigo, pois senão ela já estaria de volta em sua casa. E pede a José Miguel que ele pare de bancar o herói, porque a Valentina agora é mulher de Rodrigo. Daí, José Miguel manda que ela pare de uma vez por todas, porque ele nunca vai duvidar do amor que Valentina sente por ele. Ivana, chorando, diz a José Miguel que ele está cego. José Miguel a repreende e diz que isso não se chama cegueira e sim amor. E ele diz a ela que ele ama Valentina de verdade com todas as suas forças e que por esse amor ele vai encontrar Valentina e logo após ele vai matar Rodrigo com suas próprias mãos. Rodrigo, então, é a vítima do momento? Não, ele é o acusado. Só que Ivana faz tudo isso parecer, então, que a Valentina e o Rodrigo estão vivendo um grande amor, mas não é verdade. Após tudo isso, então, José Miguel vai embora. Sabino corre atrás dele, pois sabe, então, como José Miguel é cabeça quente. Ivana sobe as escadas depressa. Ernesto diz que vai avisar as autoridades que Rodrigo esteve lá. Enquanto isso, Valentina é sequestrada, né? Então, ela ora para que ela não morra e que ela consiga então fugir dali, porque essa é a única maneira que tem para José Miguel poder encontrá-la. Quando Rodrigo chega à cabana e se dá conta então que a Valentina não está com tanta febre mais, ele chega para medicar ela. Valentina pede então que Rodrigo que a deixe ela ir e diz a ele que ela vai para onde ele quiser, mas que faça isso logo. Rodrigo se anima e diz que eles vão sim embora e dá então remédios a ela, acredito que para dopar, e diz que a demora é que o Dr. Mendonça chegue com a carroça e assim eles vão embora. Quando Valentina cai no sono, ele diz que é assim que eu gosto, você me obedecendo, demorou, doeu, mas agora está valendo. Quando ela agarra no sono, Rodrigo diz que precisa ir para a cidade para resolver umas coisas e que no mais tardar em 2 horas ele voltará e assim eles vão embora daquele lugar para sempre. Ivana anda de um lado para o outro em seu quarto e torce para que Rodrigo volte logo e cumpra com a promessa dele de lhe dar dinheiro e ouro para que ela possa fugir. Gabi e Maria da Luz se preocupam por onde anda Valentina e ficam incrédulas em saber que Ivana esteja cooperando com o cara suja do Rodrigo. Maria da Luz, desesperada, pede a Gabi que ela lhe diga que não é verdade, que é tudo mentira, que Valentina vai se mandar para longe com o Rodrigo. Gabi diz que se Valentina for, será contra a vontade dela.
Jesus e Teresa estão no meio do nada e Teresa teme que eles não encontrem Valentina, pois já está ficando tarde, daqui a pouco escurece e os pais estão preocupados com eles. Jesus diz que eles vão procurá-la até achar. Sabino implora a Leonor por ajuda. Leonor diz que não pode ajudar. Sabino pede que ela ajude, porque o que está em perigo é a vida do filho dela. Leonor diz que José Miguel, esse sim, ela se importa, e que ela não se importa se vai viver ou morrer é com a Valentina. Daí, Sabino a questiona se ela sente tanta raiva assim daquela moça, porque a Valentina está com Rodrigo e o Rodrigo a quer? Ou será que é porque ela acha que na verdade realmente eles são amantes e ela está morrendo de ciúmes com essas notícias e que teme que Valentina tome todo o amor que um dia Rodrigo a deu? Daí, depois de tantos insultos, Leonor não aguenta a verdade e explode na cara de Sabino com um tapa digno de novela mexicana. Ela bate dos dois lados do rosto dele, e Sabino é bem atrevido a dizer à vilã que ela pode bater quanto quiser, que desconte a raiva que ela sente nele, mas que depois disso eles vão lá resgatar então a Valentina daquele lugar. Leonor suspira e Sabino diz a ela que ela é a única pessoa que conhece a caverna do Rodrigo e que com toda certeza ele deve estar mantendo então a Valentina por lá. Sabino pede à vilã que faça isso pelo amor que ela sente então pelo filho dela, o José Miguel, menino esse que tanto ele quanto ela o ama de verdade. Leonor então pede que Sabino desapareça de sua frente de imediato e o expulsa então de sua casa. Mas Sabino, gente, ele é tão persistente e diz a Leonor que ele tirou de sua boca a mordaça que foi colocada por tantos anos e tantos anos. E que, se ela não for agora mesmo ajudar a encontrar a Valentina e resgatar a moça das garras daquele homem cruel, ele vai agora mesmo expor a José Miguel todo o segredo que ele sabe dela por muitos anos que ele guardou. Segredo esse de um passado negro e sujo dessa mulher que é a mãe dele. Leonor fica incrédula com a ameaça e diz a Sabino que ele não seria capaz de traí-la dessa forma e de ferir a alma de seu filho. Daí, Sabino diz: sinceramente, eu prefiro fazer isso do que o menino ir manchar as mãos de sangue do seu próprio pai. Sabino implora a Leonor por ajuda para resgatar Valentina, que está nas garras então do Rodrigo. Rodrigo sequestrou então a Valentina. Leonor diz que não pode ajudar. Sabino pede que ela ajude porque quem está em perigo é a vida do filho dela, o José Miguel. Leonor diz que com José Miguel ela se importa. Com quem ela não se importa, se vai viver ou morrer, é a Valentina. Daí, Sabino a questiona se ela sente tanta raiva assim dessa mulher, porque a Valentina deve estar com o Rodrigo e Rodrigo a quer? Ou porque será que na verdade realmente eles são amantes e ela deve estar morrendo de ciúmes com as notícias de que Valentina deve ter tomado o amor que foi um dia dela? Daí, Leonor não aguenta e, na verdade, ela explode então na cara de Sabino, lhe dando um tapa digno de novela mexicana. Ela dá 2 tapas nele, um de cada lado. Mas Sabino, ele não se cala e é bem atrevido ao dizer umas boas verdades na cara de Dona Leonor. Ela diz à vilã, então, que ela pode bater o quanto quiser, que desconte toda a sua raiva que ela sente nele, mas que depois eles vão até o cativeiro onde está então a Valentina para resgatar a moça daquele lugar. Leonor suspira e Sabino diz a ela que ela é a única pessoa que conhece a caverna do Rodrigo e que com certeza ele deve estar mantendo Valentina por lá. Sabino pede à vilã que faça isso pelo nome do amor que ela diz sentir pelo filho, menino esse que tanto ele quanto ela o ama. Leonor pede a Sabino que desapareça de sua frente de sua vida e o expulsa de sua casa. Sabino é duplamente persistente e diz a Leonor que ele tirou de sua boca uma mordaça que foi colocada por tantos anos e que se ela não for agora mesmo ajudar a encontrar aquela moça, a Valentina, e resgatar aquela moça das garras daquele homem cruel, ele vai agora mesmo expor a José Miguel todo o segredo que ele sabe dela por muitos anos guardado por ele, passado esse sujo negro que essa mulher, que é a mãe dele, tanto tem.
Leonor fica incrédula e diz a Sabino que ele não seria capaz de traí-la dessa forma e de ferir a alma do filho dela, José Miguel. Daí, Sabino diz: sinceramente, dona, eu prefiro fazer isso sim, do que ver o meu menino manchar as mãos com o sangue do seu verdadeiro pai. Sabino pede que ela salve a Valentina antes que seja tarde demais e exige a Leonor devolver o sossego que o filho dela tanto precisa. Leonor pede que Sabino não faça isso, para que ela não tenha que fazer isso em voltar àquele lugar. Sabino fica transtornado e diz que uma mãe faz qualquer sacrifício por seus filhos e por que ela não, e que pela felicidade de um filho vale a pena tudo. Quando Sabino vai embora, Leonor pede que Sabino não vá, que espere, ela vai fazer isso. Então, Leonor pede que ele pegue um cavalo porque ela vai ajudar a José Miguel. Ela deixa isso bem claro. Sabino então diz sorrindo que com isso sim, ela não se preocupe, pois ele já deixou selado lá fora um cavalo para que eles possam então ir. Leonor diz a Sabino que com isso ela espera não ter que encontrar o Rodrigo no caminho. Daí, Sabino diz para ela que se ele está indo, porque se assim for preciso, ele tira então do caminho aquele monstro do mal, se referindo a Rodrigo. José Miguel é segurado por pessoas na delegacia enquanto ele fala com o delegado. José Miguel diz que eles precisam parar Rodrigo de uma vez, porque ele está levando Valentina para longe, sabe-se lá para onde. O delegado repreende a José Miguel e diz a ele que o problema é que ele quer fazer tudo do jeito dele e assim não pode, que eles devem esperar pela lei, e que ele não pode permitir que José Miguel reviste a propriedade do sujeito. Daí, José Miguel diz que tudo o que ele quer é apenas uma peça de roupa para que os cachorros possam então seguir a pista. O delegado diz que a ideia é bem genial, mas que as coisas na justiça não funcionam assim e que eles precisam de um mandato judicial para entrar na propriedade de uma pessoa, mesmo que essa pessoa seja o Rodrigo. Daí, José Miguel grita como nunca antes em toda a novela e diz que por culpa do delegado, o Rodrigo vai conseguir se safar dessa e ainda levar a Valentina com ele. E se que ele já não fez algum mal a ela? O delegado não tolera e manda que leve então José Miguel preso, pois ele agora está detido por desacato à autoridade e manda então que levem ele para uma cela. Enquanto os homens levam José Miguel, ele grita para o delegado que ele está cometendo um grave erro. Quando José Miguel sai, então, o delegado diz que só vai soltar ele quando ele se acalmar. Fala ele em direção à porta. O delegado entra novamente para o seu gabinete e um dos guardas chama José Miguel de teimoso. Daí, pensativo, o delegado diz: se a mulher que eu amo tivesse sequestrada, eu também faria o mesmo. Leonor está em seu quarto e olha para as fotos então de Cecília e diz, na verdade, Isabel: Cecília, minha querida irmã, me dê a força que eu preciso, minha irmã. Preciso de força. Que péssimas contas estou prestando sobre sua filha. Que péssimas contas estou prestando a Deus sobre minha vida. Fala então Isabel. Daí, ela pega uma foto das meninas e suspira. Rodrigo manda que leve umas coisas até a fazenda dos caracóis e diz ao homem que ele já sabe o que deve fazer. Daí, ele é informado pelo capataz que a polícia está atrás de um tal de Mendonça, e isso é o que ele merece por jogar sujo com ele, fala Rodrigo. Rodrigo diz que não tem nada a ver com esse sujeito e que não quer mais saber dele, pois ele vai embora dali, daquele fim de mundo logo logo, e que isso é o que mais lhe está dando prazer nesse momento. Ele então monta em seu cavalo e se vai. Jesus e Teresa estão na estrada ainda, quando eles então avistam uma caminhonete cheia de coisas dentro. Um homem, no caso Mendonça, desce e desamarra então uma carroça. Parece ser as coisas de dinheiro e ouro que Rodrigo então planejou para fugir com Valentina, e tudo está ali. Jesus e Teresa vê tudo de longe. Quando Mendonça e seu sobrinho, afilhado, se vão, Jesus chama Teresa para então irem olhar bem de perto do que se... Rodrigo vai até a casa de Cristina e quebra tudo por lá.
revira móveis, rasga lençol, faz o maior auê, bagunça total. E quando termina tudo, ele diz: ainda bem que você não estava aqui com sua filhinha Cristina, porque sem dúvidas teria sido bem pior. Fala ele então segurando uma faca e várias armas em seu corpo. Enquanto isso, lá na fazenda da Valentina, Filadélfio diz a Dr. Ernesto que o Rodrigo ficou louco de amor por Valentina e que se as coisas acabarem dando ruim, de mal a pior, o Rodrigo é até capaz de matar ela e em seguida até se matar também. Dr. Ernesto então repreende isso e diz que as coisas não vão acabar dessa forma e também lamenta então que Rodrigo tem invadido a casa mais cedo, pois é culpa dele, pois ele deveria ter prestado mais atenção na planta da fazenda e ele teria notado que Rodrigo poderia ter entrado em alguma falha da segurança. Dr. Ernesto também conta que eles teriam conseguido pegar aquele marginal. Filadélfio diz que Rodrigo é pior do que o diabo quando quer fazer maldades ou se esconder. Cortando de cena, Dona Isabel está na sala, conversando e se lamentando por a filha que tem e por tudo que está acontecendo com Valentina, e temendo pelo pior, já que Valentina não está bem de saúde. Gabi pede então que ela mantenha a fé e a calma, pois Valentina é guerreira e forte e vai dar tudo certo. Maria da Luz chega correndo e diz que um capataz da fazenda vizinha chegou com uma sacolinha de pano. É um pouco pesado e aqui está. Ele chegou e disse que era de Rodrigo para Ivana. Daí, Maria da Luz entrega a Isabel. Isabel corre, mete a mão e já começa a rasgar, tentar abrir aquele negócio lá. E quando ela abre aquela sacolinha de pano, está cheia de joias e ouro e se choca com o que vê. No cativeiro, a Leonor desce até embaixo para resgatar então a sua nora, mesmo que seja contra sua vontade. E ao encontrar tudo fechado, ela se sente um pouco aliviada e pede a Sabino para quebrar logo aquele cadeado. E que isso dá até confiança a eles de que Rodrigo não está lá. Agora é torcer para que encontre então Valentina. Sabino então quebra os cadeados e quando Sabino vai descer junto com Leonor, ela barra ele, pede que ele fique por lá para vigiar caso o Rodrigo apareça. E que ela vai descer sozinha, pois ela conhece o caminho. Sabino fica de tucaia e Leonor desce. José Miguel faz um escândalo na cadeia e diz que é injusto ele ficar preso ali enquanto o Rodrigo está então levando a Valentina para longe. O delegado pede que José Miguel deixe eles trabalhar e que pare de escândalo, pois ele está fazendo então tudo para piorar a situação ali, pois eles não estão conseguindo trabalhar. Quando José Miguel fala que quem deveria estar lá não era ele, o delegado conta que solicitou uma autorização para que eles possam entrar na casa de Rodrigo e assim investigar os pertences de Rodrigo, como toda a propriedade dele, e assim pegar então uma peça de roupa dele ali para dar aos cães farejadores para encontrar-se com Valentina. Só falta o juiz liberar. Só que essa frase faz José Miguel se revoltar ainda mais e diz que quando chegar a bendita ordem será tarde demais. O delegado diz que as coisas têm que serem feitas conforme a lei. José fica histérico novamente e começa a gritar muito. Enquanto isso, Leonor desce aonde está então o antigo ninho de amor dela com o Rodrigo e ela lembra de cada detalhe lá. As vozes na mente dela são sussurros então de Rodrigo com ela, de momentos que tiveram juntos acasalando lá mesmo. Leonor começa a chorar e por um segundo ela se revolta ao lembrar das vezes que eles acasalaram ali juntos. Leonor dá pequenos passos dentro da caverna e vê então Valentina como ela acha que está dormindo. Daí ela pensa então em acordar Valentina e começa a chamar Valentina, Valentina. Quando Valentina não acorda, ela começa a gritar chamando de estúpida. E daí a mulher então se dá conta que a Valentina está desacordada. Algo ruim deve ter acontecido. A cena corta e vemos então que o Dr. Mendonça dá todas as pistas do que Rodrigo deve fazer para conseguir então fugir com a Valentina. O homem conta que preparou tudo: gasolina, malas, trajeto, comida, dinheiro, ouro, tudo
carro, transporte, tudo. Rodrigo então pede ao Dr. Mendonça que ele faça silêncio a todos e até mesmo ao delegado, para que ninguém saiba de tudo o que aconteceu. E que ele não se esqueça que o silêncio dele, ele comprou com ouro maciço. O Dr. Mendonça manda ele então relaxar, que como advogado dele, ele está totalmente amparado até pela lei em manter silêncio sobre isso. Rodrigo então pede ao Dr. Mendonça que ele continue então prestando bons serviços, pois terá bons resultados também, se referindo economicamente. Dr. Mendonça então manda ele ir tranquilo para a viagem. Rodrigo diz a Mendonça onde estão então os explosivos para que o Dr. Mendonça aplique a explosão à noite, pois ele e Valentina já estarão na estrada muito longe dali. E que quando tudo explodir, eles vão então pensar que Valentina e Rodrigo morreram ali, só que não. E que com o tempo todos vão se esquecer deles dois. Dr. Mendonça então manda que Rodrigo aproveite a lua de mel à vontade. Rodrigo se vai montando em seu cavalo, fazendo planos para o futuro com Valentina, enquanto Mendonça fica olhando e pensa: nem sabe para quem trabalha agora. Todos os seus bens de Rodrigo, vão parar no meu bolsinho. Fala então Dr. Mendonça, sem saber que o pior está prestes a acontecer com ele também.